ressuscita. E nós vimos então que Maria Madalena vai até o túmulo de Jesus. Jesus não estava mais lá. Os discípulos haviam ido até o túmulo para encontrar Jesus, mas Jesus não estava mais lá. Mas algo que me chama a atenção é que no mesmo capítulo, no versículo de número 19, Jesus chega no meio deles. E como estão os discípulos? Eles estão fechados dentro da casa. Eles estão ali, os 11, fechados dentro daquela casa. E quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos então que Jesus ele se apresenta no meio dos discípulos. E quando nós vemos ele se apresenta no meio dos 10 discípulos que estavam ali dentro daquela casa. E Jesus então diz: Pai seja convosco. E Jesus então sopra e diz: vocês vão receber do meu Espírito. Jesus naquele momento estava dizendo de uma forma simbólica: a promessa ainda está de pé. E sabe o que eu acho interessante, irmãos? Jesus ele podia, depois da sua volta, depois que ele ressuscitou, ele poderia muito bem, Alain, ter levantado mais discípulos. Olha, como vocês se dispersaram, vou levantar aqui mais 12 discípulos para dar continuidade. Olha, como vocês saíram fora do caminho, eu vou levantar mais discípulos, porque vocês não entenderam e não permaneceram naquilo que eu havia colocado para vocês. Mas com Jesus não é assim. Aquilo que ninguém vê, Jesus ele observa. Aquilo que ninguém observa em você, Jesus está olhando. Jesus acredita em você. O fato de você estar aqui nesta noite respirando é porque Jesus acredita em você. E Ele está dizendo: a promessa está de pé na sua vida. Enquanto muitos não te dão valor, Jesus está dizendo: eu acredito em você. A promessa está de pé. Continua: eu voltei por causa de você. E aí eu começo, pastor Alain, a olhar para Atos dos Apóstolos, quando Lucas ele retrata que Jesus ele ficou 40 dias com os discípulos antes do Pentecoste. E aí eu comecei a orar para Deus, pedir para Deus: mas Deus, por que Jesus ficou 40 dias? Por que Jesus, depois que ele foi crucificado, que ele ressuscitou, por que ele não ascendeu? Por que ele não foi à destra do Pai? E ele voltou e ficou 40 dias com os discípulos. Sabe por quê? Porque com Jesus não tem projeto falido. Aleluia. Com Jesus não tem projeto falido. Tem muita gente pensando: deu errado. Tem muita gente pensando: vai parar. Tem muita gente pensando: vai desistir. Mas deixa eu dizer para você, nesta noite Jesus está entrando na sua vida. Nesta noite Ele vai operar algo na sua vida para dizer para você: não existe promessa falida. Aquilo que Ele determinou vai se cumprir. Jesus estava ali, aparece aos 10 discípulos, e nós vamos ver que João ele começa a retratar aquilo que aconteceu no primeiro, chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, os discípulos estavam com o que, irmãos? Acompanhe comigo na palavra de Deus, versículo 19. Eles estavam com versículo de número 19: chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos
O que os discípulos estavam sentindo? Medo. E aí eu começo a entender por que Jesus ele voltou. Deixa a sua Bíblia aberta juntamente comigo. João 20, 19. Quando Jesus aparece para os discípulos, a porta está fechada. Jesus ele quebra barreiras para mostrar que aquilo que ele determinou está de pé na sua vida. Jesus ele assopra para mostrar que a promessa está de pé. Mas tem algo que me chama a atenção. Os discípulos estavam com medo. E aí eu começo a ver que Jesus tinha chamado os discípulos para marcar gerações. Jesus havia chamado os discípulos para dar continuidade no seu ministério. Deixa eu dizer algo para você que nessa noite você foi chamado para marcar gerações. Você foi chamado para dar continuidade naquilo que Jesus implantou nessa terra. Mas para que algo viesse acontecer através das vidas dos discípulos, era preciso que Jesus trabalhasse novamente na vida deles, porque o inimigo estava tentando parar o projeto de Deus. E a primeira coisa que o inimigo colocou na vida dos discípulos foi o medo. Eles estavam com medo dos judeus, porque eles achavam que os judeus haveriam de buscar eles para ser crucificado. Eles fecham a porta e ficam ali com medo. E Jesus aparece. A primeira aparição que Jesus faz nos meios dos 10 discípulos. Os discípulos com medo, e Jesus começa a trabalhar na vida dos discípulos. Sabe o que eu aprendo com isso? O medo, ele nos faz parar. O medo, ele nos faz desistir. O medo, ele nos impede de lutar. O medo, ele nos impede de crescer. O medo, ele nos impede de chegar naquilo que Deus tem para a nossa vida. O inimigo, ele quer controlar a nossa vida através do medo. Ele quer implantar o medo na sua vida, para que o seu coração venha se fechar e você não veja aquilo que Deus tem para a sua vida. O medo, ele estagna. Alguém aqui já viu uma pessoa que tem fobia, que não pode muitas vezes sair de casa? Alguém já viu como ela fica? Ela quer se trancar dentro do quarto. Quando ela tem fobia da sociedade, ela quer ficar trancada dentro do quarto. Por quê? O inimigo quer que ela pare. O inimigo quer parar ela, estagnar ela, dizer: olha, se você parar, os projetos que Deus tem para a sua vida vão parar. Se você parar, a promessa não vai se cumprir na sua vida. Deixa eu dizer algo para você nessa noite, para você marcar gerações. Deus está quebrando o medo na sua vida nesta noite. Deus está quebrando o medo, aleluia. E Ele está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu sei, porque a palavra de Deus não volta vazia. Esta palavra eu creio que tem um encontro nesta noite. E Ele está dizendo: tentaram parar a sua vida, tentaram parar a sua história, mas deixa eu dizer algo para você. Hoje Jesus está quebrando este medo que impede você ver aquilo que Deus tem na sua vida. O inimigo, ele quer muitas vezes colocar um medo para que nós venhamos a ficar desestabilizados, porque o medo, ele nos desestabiliza. O medo, ele faz nós mudarmos as nossas emoções. O medo, ele faz com que nós venhamos muitas vezes fazer com que nós não sentimos aquilo que Deus tem para a nossa vida. O medo, ele impede, bloqueia Deus de falar ao teu coração. Mas nessa noite,
O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio. E Ele está dizendo: estou eu quebrando este mito. Tu foi chamado para marcar gerações. Quem sabe o inimigo tem tentado lançar na sua vida o medo. Quem sabe o inimigo tem tentado parar o propósito. Mas deixa eu dizer algo para você nessa noite. Aquilo que Deus decretou ao teu favor, o inimigo não vai poder parar. Porque esta noite Ele está derramando sobre este lugar da sua presença. Deus está derramando da sua unção. A unção que despedaça o jugo, a unção que envolve, a unção que quebra, a unção que nos capacita para ver o sobrenatural de Deus. Existia outro discípulo que não estava lá. Jesus aparece para 10. Os 10 vão correndo e chega no discípulo e fala assim: olha, Jesus apareceu para nós, Ele se apresentou para nós. E aí esse discípulo ele fala assim: olha, eu só acredito se eu ver as marcas. Sabe o que o inimigo está querendo fazer? Ele está querendo levantar uma geração que não acredita naquilo que Deus pode fazer. A geração de Tomé é a geração que não tem mais fé para ver aquilo que Deus pode fazer. Quando os discípulos vão ao encontro de Tomé, Tomé começa a duvidar. E em Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer: olha, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Naquele momento, o inimigo estava dizendo: olha, a falta de fé afasta a nossa vida daquilo que Deus tem para nós. A fé, ela vai impedir o sobrenatural de Deus. Nós vemos que os discípulos eles foram chamados para trazerem o arrependimento para o povo. Nós vemos que os discípulos foram chamados para onde passarem os sinais viessem a ser demonstrados através da vida deles. E aí eu pergunto: como que isso aconteceria se eles não tivessem fé? E aí eu começo a meditar na palavra e começo a ver que a fé ela traz uma incredulidade. Existe uma geração que não tem mais fé nem para ver os sinais. Mas Jesus nessa noite Ele está aqui no nosso meio e Ele está dizendo: vou aumentar a fé. Vou começar a mostrar coisas que você nunca viu. E aí eu começo a entender por que Jesus ele começa a ficar 40 dias. Porque João ele começa a dizer no seu último versículo: e há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Sabe o que João estava dizendo? Jesus começou a fazer tanto milagre. Jesus começou a mostrar para os discípulos: olha, vocês têm que ter fé. Olha, vocês têm que a cada dia elevar a vossa fé. Eu voltei, eu estou aqui. É lamentável nós dizermos que a nossa geração não acredita que Jesus ressuscitou. Tem muitos que não acreditam que Jesus, Ele ressuscitou. Tem muita gente que não sente mais nada. Sabe por quê? Porque não tem mais fé. E o inimigo ele quer lançar essa incredulidade nas nossas vidas, para que nós não venhamos a ver aquilo que Deus tem para nós. Mas deixa eu dizer algo nesta noite para você, aleluias. Deus vai começar a fazer milagres na sua vida.
Deus vai começar a marcar, aleluia, a sua vida e vai mostrar que Ele ainda é Deus, que Ele ainda faz milagres, que Ele ainda tem poder, que Ele ainda é dono do milagre, que Ele é o nosso Deus, e Ele ainda está no controle de todas as coisas. A terceira coisa que acontece é na sua terceira aparição. E aí eu começo a ver quando Pedro ele perde a visão do seu chamado. E aqui é algo muito sério, porque muitos nos dias de hoje têm perdido a visão do seu chamado. E a primeira coisa que uma pessoa faz quando perde a visão do seu chamado é voltar às práticas antigas. Pedro ele volta a pescar novamente. Pedro ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes do seu chamado, porque ele não tem mais convicção da sua chamada. Mas sabe o que me preocupa ainda mais? Que Pedro ele fica frustrado, que Pedro ele fica ali naquele momento indignado, e Pedro ele não consegue mais ver aquilo que Deus tinha para a sua vida. E quando a pessoa ela perde a visão do seu chamado, ela começa a trazer e influenciar pessoas para estar junto com ela. Mas como assim, Rafael? Quem tinha ido pescar com Pedro? Quem que estava lá com Pedro pescando novamente, voltando às velhas práticas? Pedro, Tiago e João. Mas alguns discípulos estavam lá, perderam a visão espiritual, perderam a intimidade com o Mestre. Porque quando nós desviamos o nosso olho, os nossos olhos do Mestre, nós começamos a perder a intimidade. Quando Pedro, juntamente com os discípulos, avistam Jesus ali na beira daquele rio, eles não reconhecem que era Jesus. João ele fala, parece que é Jesus. E nós vemos nos dias atuais muitos que estão perdendo a intimidade, muitos não estão mais reconhecendo a Jesus, muitos não estão reconhecendo mais o Mestre, muitos estão deixando a sua vida e trocando por coisas deste mundo. O inimigo ele quer fazer com que nós venhamos a perder a nossa chamada ministerial. O inimigo ele quer que nós venhamos a perder a promessa que Deus tem para a nossa vida. E aí o Espírito Santo de Deus começa a falar no meu coração, dizendo assim: tem muita gente que profetizava e não profetiza mais. Tem muita gente que orava e não ora mais. Tem muita gente que tinha o fogo do primeiro amor da sua vida e não tem mais. Tem muita gente que cantava da sua casa e não canta mais. Tem muita gente que era usado dentro da igreja, mas as frustrações perderam, fizeram com que ele viesse a perder aquilo que Deus tinha para a vida dele. Deus está dizendo nesta noite para as nossas vidas: a promessa de Deus está de pé na sua vida. E aí eu começo a entender, quando Jesus então, ele começa a trabalhar na vida de Pedro. Quando muitas vezes nós vemos a partir do versículo de número 15,